Amém? O tema que me foi passado é uma das mensagens das locuções interiores do Padre Gobi. Eu vou perguntar, eu preciso que você responda, pode ser? Sim ou não? Sim. Me responda. Quem aqui não sabe o que é locução interior? Levanta a mão. Perfeito, vou explicar. Pode abaixar a mão. O Padre Stefano Gobi é um grande sacerdote da Igreja Católica, hoje já falecido. O Padre Stefano Gobi, ele começou um movimento na igreja chamado Movimento Sacerdotal Mariano, onde ele começou junto com outros sacerdotes a rezar o Santo Terço. Em um determinado momento, aquele terço aparentemente simples, ele ganhou proporção e uma vazão espiritual tão alta que Nossa Senhora começou a falar naqueles dias que eles se reuniam. Então o Padre Gobi, ele começou a escrever as mensagens que nós conhecemos como as mensagens do livrinho azul do movimento sacerdotal. As mensagens que, olha para mim, as mensagens que o Padre Gobi escreveu são chamadas de locução interior. Por que locução interior? Porque ele interiormente ouviu Nossa Senhora falar e ele foi escrevendo como uma locução interior que vem de dentro, e ele foi colocando no papel aquilo que Nossa Senhora estava dizendo. Então, o que é a locução interior do Padre Gobi? Eu senti a necessidade de explicar, porque muitas pessoas não sabem, mas o que ele escreveu naquele livrinho azul é a própria Virgem Maria falando através da boca daquele padre. E esse documento foi inclusive aprovado por São João Paulo II. Ele tem uma aprovação canônica. Então nós podemos, sem medo, desfrutar daquele livrinho azul. Tem gente que pensa assim: tem poucas frases de Nossa Senhora na Bíblia. Pega o livrinho do Padre Gobi. Ela fala ali com muita clareza, e ela fala de coisas fortíssimas, coisas relacionadas ao fim dos tempos, à atualidade da igreja. E hoje nós vamos meditar um pouquinho de uma das mensagens. É óbvio que eu não vou ler a mensagem para você, eu vou citar ela, porque eu quero trabalhar o prisma da mensagem olhando para Nossa Senhora de forma específica, tá bom? O tema da mensagem que foi retirada para essa noite é: a vossa libertação está próxima. Repita comigo: a vossa libertação está próxima. A vossa libertação está próxima. Diga para quem está do seu lado: você será liberto. Amém. Essa mensagem que o Padre Gobi teve é longa. Ela foi dada em 1º de janeiro de 1992. Agora deixa eu perguntar: todo mundo sabe agora o que significa locução interior? Ficou fácil? Vocês conseguiram entender, bem catequético? Glória a Deus. Então, o dia que perguntarem: o que tem lá naquele cenáculo? Nossa Senhora fala naquele lugar, por causa do livro da locução interior. Amém? Perfeito. O tema da mensagem é: a vossa libertação está próxima. Só que uma coisa que Nossa Senhora falou muito na mensagem é sobre a maternidade divina. Ela o tempo todo, ela repetiu por umas 3 vezes: eu sou a mãe de Deus e a vossa mãe. Eu sou a mãe de Deus e a vossa mãe. Eu sou a mãe de Deus e a vossa mãe. E eu quero trabalhar a maternidade divina e a maternidade espiritual de Nossa Senhora para conosco. Amém? Então, gostaria que você fechasse os seus olhos um minuto, abaixasse a sua cabeça. Amém? Abaixa a cabeça e fecha os olhos. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria, com vosso Filho, ó Mãe Pia. Abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode abrir os seus olhos, olha para mim. Eu vou começar lendo a mensagem da Anunciação. Natan, por que você escolheu a Anunciação, esse texto que é tão conhecido? Porque
aquilo que é muito conhecido, às vezes passa despercebido os detalhes. E se nós queremos entender a maternidade divina de Maria, para entender a libertação que está próxima, nós precisamos olhar para a história da salvação. Amém? Então eu vou ler aqui para vocês. Lucas capítulo 1, versículo 26, diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela perturbou-se com o significado dessas palavras e pôs-se a pensar o que significaria semelhante saudação. O anjo então disse: não temas, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Conceberás, darás à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo então respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e já é o 6º mês daquela que era tida por estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu de sua presença. Palavra da salvação. Glória ao nosso Senhor. Quem trouxe Bíblia pode beijar, quem não trouxe não vai beijar ninguém nessa noite. Vamos aplaudir a palavra de Deus com muita força. Os jovens sempre dão uma risada nessa hora: não vou beijar ninguém. Tá bom, vamos lá. Quando nós olhamos para a história da salvação, parece-nos que alguns detalhes passam despercebidos. A primeira coisa que às vezes passa pelos nossos olhos e a gente não percebe é a magnitude daquilo que nós acabamos de ler. Nós pensamos, quando olhamos para esse texto, que é simplesmente o anjo chegando no quarto de Nossa Senhora, dizendo que ela vai ser mãe do Salvador. Ela diz sim, ele vai embora e é tudo normal. Não é isso que acontece. O que acontece naquele dia é o mistério da salvação sendo revelado. A criação, como diz o livro de Romanos, no capítulo 5, geme, anseia pela manifestação dos filhos de Deus, quiçá pela manifestação do próprio Deus encarnado. Só para você ter ideia, os judeus caminharam anos no deserto, na promessa da terra prometida. Depois o povo de Israel caminhou anos, ouvindo dos profetas que o Messias um dia iria se encarnar. Só para você ter ideia, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías estava no período babilônico dizendo, no capítulo 7, no versículo 14: eis que conceberás uma virgem e darás à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Esse menino era esperado, era a salvação de Israel. Os judeus pensavam inclusive que ele viria como um grande poder político, um governador que iria subjugar César, Pôncio Pilatos, Herodes, ia colocar todo mundo debaixo dos seus pés, iria fazer com que a nação judaica prosperasse mediante outras nações. Acreditavam os judeus que o poder religioso por causa do Messias seria tão grande que os reinos pagãos iriam todos se curvar diante deles, diante do poder que teria o Messias. O que acontece é que, muito mais que um político poderoso, mais que um grande rei ou um grande governador, quem se encarnou não foi uma pessoa politicamente poderosa. Diga para quem está do seu lado: quem se encarnou foi Deus.
Você tem que abrir a boca. A Bíblia não está aí, mas a boca está. Abre a boca, diga para quem está do outro lado: quem se encarnou foi Deus. Era muito mais do que eles esperavam. Eles não tinham noção de quem era. Mas a Bíblia diz que, estando Maria, a escolhida, a esperada, aquela mulher que geraria no ventre dela o Filho de Deus, dentro do seu quarto, Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, as coisas, as pessoas, que formou o homem do barro, que criou a mulher da costela de Adão, esse Deus resolveu se encarnar por causa do pecado original. Eu costumo dizer, eu acredito que eu disse isso aqui no domingo, não sei se foi aqui ou se foi em outro lugar, também já fiz várias pregações, enfim, também não sou obrigado a lembrar de tudo, mas eu disse assim, que Deus, sempre que Ele vê um problema acontecendo, Ele imediatamente já quer resolver de alguma forma. É por isso que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, que Ele tira sempre um bem maior de um mal que acontece. Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Sim. Abre a boca, sim ou não? Sim. É óbvio que Ele sabe. Então Ele sabia que ao criar o homem ia um dia trair a Deus. Ele sabia que o homem um dia ia virar as costas para Ele, iria comer do fruto proibido, com sua mulher, lá no Éden, e Ele teria que os expulsar daquilo que nós conhecemos como jardim de delícias. Deus já sabia, antes de criar o homem. Problema: o diabo não sabia que Deus era tão maravilhoso quanto Ele é. E é por isso que eu digo que Deus sempre pensa na solução de um problema, mesmo antes do problema acontecer. Pergunte por quê? Porque Ele é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. João 3,16, com efeito, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então sempre Deus quer resolver o problema. Então olha aqui, olha o raciocínio comigo, isso tudo para chegar a Nossa Senhora, vocês vão entender. Aí você percebe que Deus, Ele quer resolver o problema, Ele sempre pensa na solução para aquilo que acontece. E a Bíblia diz então, que Deus sendo amor, sabendo de tudo, Ele já então pensou na solução para o pecado original. Então antes de criar o mundo, o homem, Ele predestinou o seu Filho para se encarnar. E a teologia mariana, ou seja, a Mariologia, explica. Eu poderia citar diversos teólogos aqui, como por exemplo o Antônio Royo Marim, o Garrigou Lagrange, o próprio Santo Agostinho, Duns Scott e tantos outros. Eles falam da predestinação da Virgem Maria. Eles dizem mais ou menos assim, eu sei que é um assunto um pouco teológico, mas eu acredito que vocês vão entender. O mesmo decreto, diga comigo, decreto. O mesmo decreto que Deus fixou na eternidade para enviar Jesus Cristo para nos salvar do pecado que aconteceria quando o homem pecasse, o mesmo decreto estava Nossa Senhora. A teologia católica mariana explica que o mesmo decreto da encarnação do Filho é o mesmo decreto da predestinação da mãe. Porque Deus, Ele não pensa as coisas por etapa. Deus não é igual a gente. Por exemplo, vou fazer um bolo. Estou com farinha na cabeça, né? Porque Ele fez um bolo maravilhoso para a gente. Você pensa o quê? Eu vou fazer um bolo. Tá, bolo de quê? Ah, não sei. Bolo de morango com ninho. Foi o que eu comi, tá? Deixa eu beber um pouquinho de água. Ah, então eu quero um bolo de ninho. Então eu tenho que agora ir aonde? No mercado. Porque morango ninguém tem em casa. Tipo, tem morango em casa. Não conheço uma pessoa que é assim. Talvez eu fale, ok? Mas assim, você tem que ir comprando as coisas por etapa. É ou não é verdade? Diga para quem está do seu lado, Deus não é assim. Deus é perfeito, diga aleluia. Aleluia. Tem gente que não abre a boca mesmo, né? Vamos de novo, Deus é perfeito, diga aleluia. Aleluia. E quando Ele então pensa no decreto, pá! Ele já estava automaticamente, é para assustar mesmo. Ele já estava automaticamente pensando em tudo.
O decreto de Deus, ele já sabia que, ele sabia onde Jesus ia nascer, ele sabia que Jesus ia nascer em Belém, ele sabia que a mãe de Jesus era Maria, ele sabia que o pai adotivo de Jesus era José. Deus já sabia de tudo. Deus não faz as coisas por etapa. Agora nós entendemos, quando a teologia ensina, que a Virgem Maria é a primeira de todas as criaturas pensadas por Deus desde toda a eternidade. É por isso que 700 anos antes dela nascer, Isaías já pode falar dela. Eis que uma virgem vai conceber e vai dar à luz um filho, vai pôr o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Aplaude Nossa Senhora, cara. Diga para quem está do seu lado: Maria não é uma mulher qualquer. Ela não é. Ah, por quê? Natan, como é que você pode ter certeza disso? Bom, eu não conheço outra que foi pensada desde antes de toda a eternidade. Então Deus já tinha pensado em tudo. Ele já sabia de tudo. Ele já sabia inclusive que essa noite eu ia pregar para você sobre a maternidade divina de Nossa Senhora. Então quando nós lemos o texto bíblico de Lucas capítulo 1, agora a gente começa a entender a profundidade daquilo que está ali. Agora nós entendemos por que Gabriel, o arcanjo de Deus enviado, tem tanta reverência ao se aproximar da bem-aventurada. Ele chega dizendo assim: já que eu sei que você foi pensado antes de mim, ave plena de graça, o Senhor é contigo. Uau! Agora nós entendemos por que quando ela entra na casa de Zacarias e saúda Isabel, eu imagino que Nossa Senhora chegou, o judeu cumprimentava assim, entrou dentro de casa, bateu na porta: Shalom Adonai. E Isabel: Shalom Adonai, que nada, quem sou eu para receber em casa a mãe do meu Senhor? Está vendo como é que Nossa Senhora é mãe de Deus? Quem é o Senhor de Isabel? É Deus. Aí vem um protestante e diz que ela só é mãe da parte humana de Jesus. Então você cortou Jesus no meio, né? Você matou ele agora. A teologia diz que Jesus Cristo é 100% Deus e 100%... Você entendeu tudo, pode aplaudir. Aí nós entendemos a profundidade agora. Agora nós entendemos o porquê que ela, repetidamente na mensagem ao Padre Gobi, 1º de janeiro de 1992, em Rubi, na Itália, ela diz o seguinte: eu sou a mãe de Deus, eu sou a vossa mãe, eu sou a mãe de Deus, eu sou a vossa mãe. E por que se aproxima de nós a grande libertação? A gente aqui poderia falar de duas libertações. Pergunte quais? Não, só se todo mundo perguntar. A primeira libertação maravilhosa é a libertação do pecado. Quando Maria diz assim para o anjo: fiat voluntas tua, ou seja, faça-se em mim segundo a tua vontade. Quando ela diz a resposta ao anjo Gabriel, enviado por Deus, a primeira grande libertação acaba de acontecer. Porque ela, aceitando o plano de salvação de Deus, aleluia, ela está nos libertando, de certa forma, junto com Jesus Cristo. Natan, tem nome para isso na Mariologia? Tem. Chama-se corredentora. Maria cooperou na salvação com o seu sim. É por isso que Maria é corredentora de todas as graças, porque ela foi corredentora da graça maior, que foi a graça da nossa salvação. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém. E que libertação foi essa? Foi a libertação do pecado, que se deu com a Virgem Maria, quando ela disse o seu fiat. Maria não diz sim. Diga para quem está falando: Maria não diz sim. Olha para mim, ela diz fiat. Nossa Senhora, ela é tão resignada que ela tinha o sim e o não. E o sim e o não são escolhas. O faça-se, ela está sobrepondo a vontade de Deus acima até da própria vontade dela. Nada, mas ela poderia dizer sim? Poderia. Mas até o sim ela também estaria escolhendo. O fiat significa que ela elevou o nível
da sua resposta à sobrenaturalidade da graça, dizendo: eu poderia dizer não, eu sei. Poderia também dizer sim, seria maravilhoso. Mas antes do meu sim, eu quero que se faça primeiro a tua santíssima vontade. Eu sei porque que as pessoas dizem sim da igreja, porque elas não disseram fiat, elas disseram sim. E o nosso sim, por melhor que ele seja, uma hora ele se cansa. Já viu pessoa que foi embora, Fábio? Então, deu sim, não deu fiat. Nós somos chamados hoje a dar o fiat. Fiat voluntas tua. Enquanto você achar que não, eu sou bom, eu sou poderoso, eu dou meu sim, eu dei meu sim em sair de casa, eu sou missionário, eu dei meu sim lá na Emanuel. Tudo bem, de sim em sim, um monte de gente voltou atrás do sim que deu. Mas no dia que você começar a dizer como Maria, fiat voluntas tua, ou seja, faça-se em mim segundo a tua vontade, aí as suas decisões serão para sempre. Então, duas grandes libertações. A primeira, a libertação do pecado. A vossa libertação está próxima. Eu poderia dizer que essa primeira libertação já chegou. Nós acabamos de ver que Jesus ressuscitou. Estamos no tempo pascal. Glória a Deus por isso. E nós entendemos então o quê? Que Nossa Senhora cooperou para a grande primeira libertação. Agora, Natan, qual é a segunda libertação que Nossa Senhora diz que nós vamos viver? Bom, Nossa Senhora, ela não é uma mulher qualquer. Então, não sendo uma mulher qualquer, ela conta algumas coisas que nós conhecemos como, olha para mim, olha para mim, olha para mim, alguns segredos. Então ela fala de algumas coisas que eu queria falar aqui, ó. Primeiro, Nossa Senhora revela na mensagem que o erro seria espalhado pelo mundo. Quais erros? Primeiro, o erro doutrinário. Aí eu poderia começar aqui a destrinchar uma série de coisas sobre a sua vida. Primeiro, erro doutrinário, o erro da fé. A primeira coisa que o inimigo quer confundir você é dizer assim para você: todas as religiões são boas, todas as religiões levam a... Está vendo como é que você sabe? Isso é uma mentira. Todas as religiões não levam a Deus. Tem religião que leva ao capeta mesmo. Então o primeiro erro que Nossa Senhora denuncia, o erro doutrinário. Muitas pessoas serão enganadas. A Bíblia diz em São Paulo, não me lembro onde agora, que eu também não sou obrigado a lembrar tudo, mas ele diz assim: nos últimos dias muitos vão se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrina de demônios. Estou tentando lembrar, gente, a cabeça está aqui. 2 Timóteo 3, nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Olha só, os homens se tornarão fanfarrões, avarentos, soberbos, ingratos, desalmados. Olha o erro da doutrinação aí. Gente, nós estamos na barca. Eu vou te contar uma história. Um dia Dom Bosco, ele teve uma visão. Ele viu uma grande barca que navegava por sobre o oceano. Olha aqui para mim. E nessa barca, ele percebeu que no meio do oceano começou uma grande tempestade. Uma grande tempestade que vinha com as ondas sobre a barca. E conta a visão de Dom Bosco. Ele relata que a visão era assustadora, porque uma barca pequenininha num oceano imenso, e as ondas vinham enfurecidas para derrubar aquela barca. E ele conta que a barca começou a ficar um pouco prejudicada. Alguns cascos daquela embarcação começou a cair, começou a se quebrar, a ser prejudicado mesmo pela força das ondas. Imagina, o meu pai trabalhou em plataforma, no meio do oceano. Ele falou que teve uma tempestade na plataforma, no meio do nada, chegava lá de helicóptero, só para vocês terem uma ideia, que as ondas eram de 30 metros de altura, 40 metros de altura, no meio do oceano. Imagina. Meu pai inclusive ficou seriamente doente, porque quase morreram, foi uma coisa assim, violentíssima. Meu pai teve que tomar inclusive por quase um ano remédio para ansiedade, síndrome do pânico, porque foi um negócio violento.
violento mesmo. E a visão de Dom Bosco é assim: é um barquinho no meio do oceano com ondas, com o mar enfurecido. Só que conta Dom Bosco, na visão, que ele viu em cima do barco 3 coisas. No leme, ele viu o Santo Padre e o Papa, que conduzia a barca. Ele viu na ponta da frente Jesus Eucarístico, que estava sustentando a embarcação, e na proa, Nossa Senhora. As 3 maiores devoções da igreja: o Santíssimo Sacramento, a Virgem Santíssima e o Santo Padre e Papa. E Dom Bosco diz assim, que a barca só não ruiu por causa dos 3 pilares que sustentam a Igreja Católica: a Eucaristia, a Virgem Santíssima e o Santo Padre e Papa. Nós somos essa barca no dia de hoje, e nós só viveremos a grande libertação se nós permanecermos dentro da barca que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Você poderia ter aplaudido agora. Nós estamos na barca. Quer que eu te prove o erro da doutrinação? Você é assim: não, mas minha mãe é evangélica e ela é tão boa, eu acho que ela vai para o céu mesmo. Tá tudo bem, você pode achar. E eu também não estou dizendo que ela vai ao inferno, não. Mas é muito difícil se salvar fora da verdade. O Catecismo da Igreja Católica diz que as igrejas protestantes, elas contêm a verdade, mas só uma parte delas. A verdade é somente uma, e ela está aqui, na Igreja Católica Apostólica Romana, quer você queira ou não. E nem fale não para mim que, não, mas Jesus não fundou igreja nenhuma. Não? É que você não trouxe a Bíblia, talvez você também não tenha lido, mas está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18: Pedro, tu é pedra, e sobre você eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Peraí, eu vou edificar sobre você a minha igreja. É um pronome pessoal. E outra, singular. Ele não disse minhas igrejas, ele disse minha igreja. Sobre Pedro, pedra. As portas do inferno não vão prevalecer sobre você. Eu vou te dar, Pedro, as chaves do céu. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. O que você desligar na terra, eu desligo no céu. Olha o poder das chaves. Olha o poder que tem o Santo Padre e o Papa. Olha o poder que Deus conferiu a uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. E Nossa Senhora está dizendo na mensagem pelo Padre Gomes: o erro da doutrinação irá atingir os filhos de Deus. É por isso que muitos estão abandonando a fé, apostatando da fé, que inclusive é a próxima das acusações de Nossa Senhora. O primeiro erro é a doutrinação, o segundo é a apostasia. Alguém sabe o que é apostasia? Eu vou te dizer: a apostasia é a perca da fé. É quem saiu da igreja para ir para a igreja de porta de boteco. É quem saiu da barca de Pedro para ir andar em canoa furada por aí. É quem saiu do local seguro para tentar sorte na igreja vizinha. E não, olha aqui, e se você está pensando que esse discurso é duro demais, não é desse jeito, é que você já está contaminado. Você às vezes já está tão contaminado. Não, eu acho que esse negócio com Nossa Senhora, acho que até demais também, é que você não lê a Bíblia. Lucas 1,48: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Aí por conta da apostasia você começa a questionar o poder do Papa. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 22: eu vou te dar chaves do reino dos céus. Olha o que Jesus disse a Pedro. Isso é um escândalo. Deu a chave para um homem. Ele é Deus. Aí você: não, mas eu já começo a questionar, porque eu também não acredito em tudo, né? Você sabe que a igreja também inventou muita coisa para controlar o fiel. É isso aí que o seu professor marxista te ensinou na escola, nas aulas de história. Não, porque eu não acredito muito em sacramento da confissão. Confessar com o homem. O homem também é pecador. Eu não vou falar meu pecado com um pecador. Você vai no médico, e o médico também fica doente. Mas está na Bíblia, isso está.
pior que tá. 2 evangelhos no domingo atrás, João capítulo 20, versículo 22. Jesus entrou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também vos envio. Recebei o Espírito Santo e soprou sobre eles. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Jesus deu poder aos bispos, aos padres, de perdoar pecados, quer você acredite ou não. Aí você começa a questionar a Eucaristia. Isso tudo aqui é apostasia, gente. Isso tudo aqui é apostasia. É o que Nossa Senhora está denunciando. Aí você começa a dizer assim: não, eu entendo que é Eucaristia, mas assim, né, Natan? Eu acho que é uma representação. Eu acho que a ceia protestante é igual a católica. Azar é o teu. Lá eles comungam o pão. Aqui na igreja nós comungamos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 26, versículo 26: tomai e comei, isso é o meu corpo, que será entregue por vós. Jesus não diz: tomai e comei a minha representação, que é mais ecumênico. Não. Isto é o meu corpo. Só para você ter ideia, quando Jesus em João capítulo 6 disse assim: eu sou o pão vivo descido do céu, quem come desse pão viverá eternamente. A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que não comer da minha carne não terá parte comigo. Os judeus escandalizaram: meu Deus do céu, como que ele diz isso? Blasfêmia! Ele está dizendo que vai dar carne dele para as pessoas comerem. E Jesus: aqueles que não comerem da minha carne, que é a verdadeira comida, e do meu sangue, que é a verdadeira bebida, não terão a vida eterna. E ele ainda disse mais: os nossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo descido do céu. Quem não comer desse pão não terá a vida eterna. E os judeus: vocês estão tudo louco. E a Bíblia diz que todo mundo começou a ir embora, começou a bater: não concordo, essa igreja católica é muita coisa, não sei o que, nem tudo que o Papa diz você sabe, né, Natan? A gente também não tem que acolher tudo. Ah, é? Aí todo mundo começou a ir embora no discurso de Jesus. Aí sabe o que Jesus falou para os discípulos? Vocês vão embora também? Vão embora, podem ir. Eu não quero que fique ninguém que não acredite no que eu falei. E a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e falou: Pai, meu Deus, João 6,68, a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Eu posso ser até judeu também, Pai, mas embora eu não vou, eu vou ficar, porque eu creio que tu és o Filho de Deus. Terceira coisa que Nossa Senhora denuncia na mensagem, olha para mim. Terceira denúncia: rebeldia contra o Santo Padre e o Papa. Quando você vê um católico falando mal do Santo Padre e o Papa, desconfia, deve estar possesso pelo capeta mesmo. O Papa dizia, Santa Catarina de Sena, é o doce Cristo na face da terra. São Francisco de Sales dizia: Jesus, o Papa e a Igreja são um só. O Papa, gente, quem não viu essa semana o vídeo do Papa Francisco sendo ajudado a levantar? Imagina Jesus velhinho, João ajudando, Pedro ajudando. Que coisa dolorida, mas linda, não é verdade? Nós temos que ter cuidado. Mas diga para quem está do seu lado: tem uma solução para você. Porque eu falei para você no início que Deus não consegue ver algo que está ruim sem logo pensar antes mesmo em uma solução para aquilo. Diga aleluia. Aleluia. E é por isso que Nossa Senhora apareceu dizendo: a vossa libertação está próxima. Sabe por quê? Porque em Fátima, 1917, ela disse: por fim, no final, a barca vai estar ruída, vai estar destruída, mas as portas do inferno primeiro não vão prevalecer contra ela. E eu quero dizer mais, disse ela em Fátima: olha, o meu filho me mandou e disse que quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Sabe por quê? Pergunte por quê? Por quê? Porque no final meu Imaculado Coração triunfará. A grande libertação é o coração imaculado de Maria. Eu engasguei, mas você entendeu. Aleluia.
Nossa Senhora se torna para nós agora a nossa esperança, ao lado de Jesus. Natan está na Bíblia? Está também, é que você não trouxe, é por isso que você não lembra, ou porque você não lê, aleluia. Mas assim, está lá, Apocalipse capítulo 12. Eis que eu vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, bela, na cabeça tinha uma coroa de 12 estrelas. Ah, meu Deus do céu. Ele deveria continuar a visão dizendo: ela tem um chicote na mão para dar na cabeça de Satanás. E a Bíblia diz que ela estava em dores de parto. Meu Deus, que mistério profundo. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o diabo, enfurecido com a mulher, fez com que a mulher fugisse e se refugiasse nas bordas do rio Nilo. E a Bíblia diz que ela deu ordem aos seus anjos para combaterem por ela e pelo seu filho. No final, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nossa Senhora vai ficar fazendo unha e vai dizer: São Miguel, vai lá resolver esse problema com esse capeta, porque eu tenho unha para fazer. Tô grávida, você sabe, né? Grávida fica enjoada. Então assim, resolve para mim. O grande Armagedon. A nossa libertação está próxima. Sabe o que você tem que fazer diante de tudo isso que eu falei? Ser um católico de verdade. Buscar melhorar. E a gente está bom, mas a gente está bom para melhorar. Porque a gente não é perfeito. Eu começo por mim. Eu fraquejo também na leitura da palavra. Eu sou fraco também. Eu sei muito pouco também, mas eu quero ajudar. E eu quero buscar. Quando eu faço uma pregação sobre essa carta, eu tenho o desejo de ser mais de Deus ainda, de estudar ainda mais. Se você não sabe responder as mínimas verdades da sua fé, alguma coisa está errada. Por exemplo, se eu apontasse alguém aqui sentado e dissesse assim: me explica porque na igreja tem imagem, você saberia me responder? Ou você só diria assim para mim: tem que ter, sou católico, está tudo bem. Mas se um protestante vier te acusar, dizer que você idolatra a Virgem Maria, dizer que porque você tem imagem você é idólatra, você vai dizer o que para ele? Tem resposta para isso tudo. Então, gente, nós precisamos ter esperança. O mês de maio é um mês, como dizia o Padre Pio, da linda mãezinha. É o mês da nossa libertação, podemos dizer assim. Que comece hoje, Kelvin. Que a nossa vida de cristão de verdade comece hoje. Natan, eu estava fraco no texto, volta a rezar o texto. Natan, eu estava fraco na oração, volta a rezar. Eu parei de ler a Bíblia, volta a ler a Bíblia. Eu parei de ir à missa, volta a ir à missa. Eu estou com preguiça, Natan, vamos retomar? Você consegue. Você consegue. Natan, até hoje eu não fiz nada disso, eu sou cru, está tudo bem. Tudo na vida tem um começo. Que bom que você não está morto, porque morto não consegue, mas você está vivo, você consegue. Natan, eu não sei ler, o que eu faço? Você tem duas coisas que você pode fazer, se você não souber ler. Ou você pode procurar aprender a ler, nunca é tarde, amém? Amém. Ou você pode pedir o netinho, ou a irmã, ou a prima, para baixar no seu celular a Bíblia Ave Maria, no aplicativo do seu celular. Você vai abrir o aplicativo e vai clicar no alto-falante. Ele vai dizer a Bíblia para você. Se para você for muito difícil aprender a ler, faz dessa forma. Desculpa, a gente não tem, meus santos. Até aplicativo que fala a Bíblia no ouvido eu arrumei para te falar. É porque eu fui no lugar uma vez e falei isso, e a tiazinha me chamou: mas meu filho, eu não sei ler. Aí na hora eu: Jesus, e agora, me ajuda. Eu já não sabia o que falar, já morrendo de vergonha. Eu falei: então, a senhora tem celular? Tenho. Vem cá que eu vou baixar um aplicativo para a senhora. Ensinei ela a mexer, e ela ficou toda feliz. Mata cobra e mostra o pau.
bate na pregação, mas dá a solução, é ou não é verdade? A nossa libertação está próxima, Jesus está voltando. O nosso consolo é que no final a vitória já está ganha, a batalha já foi vencida na cruz, e no final ela vai estar fazendo unha em São Miguel, descendo espada na cabeça de Satanás, para que nós estejamos no céu com ela e Jesus por toda a eternidade, porque no final o meu imaculado coração triunfará. Pergunte para quem está do seu lado: você entendeu essa pregação, sim ou não? Entendeu ou não entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes é bom, olha para mim aqui, ó. Às vezes é bom, olha para mim aqui, ó. Às vezes é bom a gente ouvir de um jovem. É bom corar mesmo a nossa cara de vergonha e a gente sair assim: Jesus amado, você viu aquele menino busado? Uai, sou mineiro. Minha mãe é mineira, ok? Eu sou carioca, mas assim, pensa. Meu sotaque é maravilhoso, não é aquele sotaque esquisito do Rio. E aí, Jesus, qual é? Entendeu? O meu sonho era perder aquele sotaque. Estou aqui maravilhosamente conversando com você. Qual é o seu sotaque, Natan? Meu sotaque é jornalístico. Eu não tenho nada de nenhum lugar, eu tenho de todos. Mas é bom ouvir às vezes de alguém diferente aquilo que a gente já sabe, para a gente recobrar força e voltar a fazer aquilo que a gente deixou de lado. Isso aqui é muito bom que eu estou falando, por quê? Porque quando eu vou numa pregação e eu escuto de alguém, eu me recordo dos meus propósitos. Para pensar. Você estava bom de ler Bíblia até hoje, não estava? Será mesmo? Aí você me ouviu pregar, citar um monte de versículo bíblico, parece uma metralhadora. Tudo bem que se eu enganei você também não conferiu, então eu posso ter inventado tudo. Claro que eu não inventei, tá, gente? Pode conferir, quer algum aí? Poxa. Mas se às vezes eu olhei e falou assim: caramba, cara. Vem, Virgem Maria, nessa noite. Amém? Amém. Então às vezes você ouviu falar um monte e falou assim: caramba, velho, como é que ele consegue? Treino. Olha a frase, pode anotar que vai ser minha frase quando eu morrer. A repetição é a mãe do talento. A repetição é a mãe. Repete comigo então. A repetição é a mãe do talento. Quanto mais você repete, mais... Por exemplo, eu li Lucas 1:26, não li? Eu quase não olhei para o texto. Eu só fiz assim para ficar bonito. Mas eu sei o texto todo de cabeça. Eu já li ele umas 500 vezes. Quer gravar um texto? Leia 500 vezes. Você vai gravar. Todo dia, todo dia. Todo dia. Supletivo, supletivo, supletivo. Mas vai dar certo no final. Diga para quem está do seu lado: você consegue. A sua libertação não está próxima, ela chegou. Diga. Amém. Vamos lá?